Paz, Senhor Jesus, amém? Amém. Gostaria de irmãos abrirmos em Mateus 16, a partir do verso 21. Deixa a palavra. Senhor, nós entregamos nossas vidas a Ti, nós queremos ouvir a Tua voz, pedimos que o nosso coração, Senhor, seja arado por Ti, Senhor, para que seja terra fértil, para que a Tua semente, Senhor, venha frutificar e dê frutos a 100 por um, Senhor. Deus, que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, e ao sairmos aqui, Teu Espírito nos ajude e capacite a praticá-la, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que possamos ouvir o que o Teu Santo Espírito tem a nos falar, a nos exortar, a nos corrigir, a nos amar, a nos instruir. Que sejamos ouvintes, ó Pai, atentos à Tua palavra. Em nome de Jesus, nós entregamos esse momento precioso, Senhor, a Ti. Em nome de Jesus. Eu li um post esse feriado, que já tinha incomodado meu coração, e quando eu li essa postagem, eu fiquei pensando nisso. E eu queria ler para vocês, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Gente, eu estou muito ruim do meu ouvido, então se eu estiver falando alto ou baixo, vocês me vão escutar? Está muito baixo? E isso eu falo alto, eu não escuto, então às vezes estou achando que estou gritando. Vamos lá. A missão da igreja é ensinar o povo a perder. A missão da igreja é ensinar o povo a perder. Aquele que perder a sua vida. E a gente só está acostumado com vitória, vitória. Por isso é que quando vem a derrota, a pessoa se prostra e não tem forças para se levantar nunca mais. Esse é um pastor chamado Neil Barreto, ele é do Rio de Janeiro. E baseado nisso, e na verdade é continuação do que a gente está estudando na Teologia em Pedras 1, é que nós vamos ler Mateus 16, a partir do verso 21. Jesus prediz sua morte e ressurreição. A gente parou naquela parte da igreja, né, que Pedro fez a confissão, de que as portas do inferno, e aí continua o texto. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus, o que ele tinha introduzido? Olha, vocês já sabem quem eu sou, porque a confissão foi um pouco antes, e a partir de agora vocês vão entender. Eu vou embora, vou para Jerusalém, vou sofrer. E aí Pedro, a pedrinha, se levantou como pedra de falar: Não, Jesus, imagina ele falando: você, Satanás, vai para trás de mim, você não está entendendo os planos. E aí vamos entrar na parte do 24. Então Jesus disse aos discípulos, isso foi uma conversa com os discípulos, aí Pedro chamou de canto, ele repreendeu e voltou, continuou conversando com os discípulos. Então Jesus disse aos seus discípulos:
Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida ou a sua alma, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. O Senhor Jesus disse para os discípulos assim: estão dispostos a perder? Vamos parafrasear. Estão dispostos a perder? Estamos dispostos a perder, igreja? Esse é o convite dessa noite. Isso são boas novas. Nós estamos acostumados demais a ouvir palavras de vitória em nós. Mas nós estamos perto do fim. É ou não é? Olhem para o nosso mundo. É o princípio das dores ou não é? Então nós precisamos começar a nos alinhar com o que a Bíblia nos diz. E a Bíblia nos convida a perder. Amém? Amém? Sânia, eu vou te pedir um favor. No grupo, até no grupo de teologia, eu postei um vídeo sobre o chamado. Você consegue ver se ele baixa nesse computador abençoadinho? Se não dá, tá bom. Pus em vários grupos, mas nesse da teologia, ele está lá, um vídeo sobre chamado. Se você puder, eu vou pesquisar. Irmãos, eu gostaria que vocês lessem comigo Mateus 5:38 em continuação. Mateus 5:38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhes a outra. Se alguém quiser processá-lo, tire-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede, não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Isso é perder ou não é? É perder ou não é? E está no Evangelho de Jesus? É uma boas novas para nós? Precisamos, né? E eu fui buscar o significado da palavra, e no grego e tanto no português eu achei engraçado que é o mesmo sentido. Perder é ficar sem a posse de algo. Então, vamos voltar lá para Mateus 16, e vamos ler o verso 25. Mateus 16, verso 25. Pois quem quiser salvar a sua vida ou a sua alma, não tem uma letrinha aí na Bíblia de vocês? O que está escrito aí? Alma, né? Então, quem quiser salvar a sua alma, ficará sem a posse dela. Ficará sem a posse dela. Mas quem ficar sem a posse dela, por minha causa, a encontrará. Ficar sem posse. Precisamos perder, irmãos. E aí, quando a gente começa a perder, a gente começa a entrar em conflito, porque nós estamos, o próximo passo é pensar no senhorio de Cristo. Se Ele é Senhor, Ele tem a posse do que é dele, certo? Então, Ele tem posse da nossa alma. Então, quem manda? Ele. Então, se eu perder a minha vida, se eu perder a posse de mim mesma, do meu eu, das minhas vontades, eu vou achar vida em quem? É isso que Ele nos diz hoje. Ele perca o controle da sua vida. Abra mão da posse, do domínio, do eu entendo, do eu acho, do que eu entendo, do que eu faço, do que eu escrevi, do que eu sonhei. Estamos dispostos? É um convite. No mundo em que nós vivemos, em que o sucesso e que a igreja abençoada é a que está lotada,
O Senhor nos chama a abrir mão, perder domínio e ser Senhor. Vivemos uma geração de muitos sonhos, irmãos. Eu tenho visto muitas coisas. Esse ano é um ano que, como eu já comentei com vocês várias vezes, que Deus tem me feito parar e pensar em algumas posturas que eu assumi ao longo da trajetória cristã e rever se elas estão certas. E eu tenho muitas pessoas visto coisas do tipo, o seu sonho, Deus vai realizar. Eu creio que Deus pode fazer todas essas coisas, mas eu não creio que Deus irá fazer todas elas. Ele pode porque Ele é absoluto, mas Ele não tem obrigatoriedade nenhuma de satisfazer todos os nossos desejos. E aí eu fiquei pensando em sonhos. Alguém imagina que José gostou do sonho que ele teve? Ele falou assim, olha, eu tenho um sonho de que meus irmãos me odeiem e me joguem no poço e eu vá para o Egito. Era isso que ele sonhou? Imagina como ele deve ter traçado a vida dele. Eu sou o queridinho do meu pai, eu fico olhando o que os meus irmãos fazem, eu vou ter uma vida tranquila. E Deus mudou tudo. Pense em Daniel, o moço que foi levado da sua terra, foi para o cativeiro, foi levado para o palácio da Nabucodonosor, teve sua vida tomada. Mas mesmo assim, ele sabia a quem ele pertencia, ele escolheu não comer das iguarias, pagou um preço alto, foi ser conselheiro do rei, não foi isso? Depois pagou o preço porque ele orava ao Senhor. Era esse os sonhos dele? Vamos ser sinceros, irmãos. Noé. Alguém imagina Noé sonhando e ficar 100 anos as pessoas rindo dele? Porque ele apregoava justiça, não era verdade? E ele estava crendo que Deus falou para ele fazer, ele foi, ele fez, e era o sonho da vida dele? E Paulo? Era o sonho da vida dele ser perseguido. Vamos lá para Atos 9, 10. Atos 9, versículo 10. Sabe por que eu tenho que falar? A gente tem que pensar, porque a gente quer os sonhos de Deus, mas a gente precisa pensar se nós estamos dispostos a nos alinhar a esse sonho. 10. Eu fico imaginando quando nós comentamos sobre Ananias, né? Era servo do Senhor e o chamado dele foi estar disponível para orar por Paulo. Vamos lá. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Então Deus deu tudo que Deus já tinha revelado para Saulo, estava revelando agora para Ananias. E se ele falasse para alguém? Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele estava certo ou estava errado? Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. O quanto ele vai perder pelo meu nome. Irmãos, e ao pensar nisso, nós sabemos que há sofrimento envolvido, correto? Porque a nossa vontade humana não quer se render à vontade do Senhor. Então há um sofrimento, há um alinhamento de vontades, e para isso é necessário perder, deixar de ter posse. Esvaziamos a cruz hoje, irmãos, e muitas vezes usamos só como um acessório, às vezes usamos como um gente, uma camiseta, mas não entendemos a verdade de Cristo, porque em Mateus ele fala, né?
Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Não é isso? Então precisamos entender o que a cruz é de verdade para nós. Quando Jesus disse isso para os discípulos, ele sabia que o Império Romano estava às portas e que eles iam sofrer muito. E hoje, qual que é a nossa perseguição, irmãos? Nós não precisamos enfrentar o Boko Haram, o ISIS, mas qual que é a nossa realidade como igreja ocidental hoje? Como é, irmãos? Pensem comigo. Não temos respostas prontas. Deus nos tem feito pensar, irmãos. Qual é a realidade da igreja brasileira hoje? Qual é a realidade da igreja ocidental? Não tem uma confissão. Você pode confessar e ninguém vai vir na tua casa e te prender por isso, não é verdade? Mas, hoje, nós temos uma cultura gospel, uma cultura de esvaziamento da cruz. Isso que nós temos que lutar todos os dias. Para sermos cristãos, num lugar que tudo pode. É tudo tão natural, é tudo tão permissivo, é tudo tão elástico, é tudo tão culturalmente aceito, que é difícil ser cristão num mundo que podemos tudo. Estou falando alguma mentira? Porque quem já se viu sem parâmetro, quem já olhou para uma situação e falou assim, como que eu faço? Está certo, está errado, está mais ou menos? Quem já se viu assim? Quem já olhou para uma situação e falou assim, não sei o que pensar? Nós estamos numa geração e num momento do cristianismo em que nós perdemos os parâmetros. Então, se a gente não voltar para a Bíblia, não voltar para a cruz, não voltar para aquilo que Jesus nos falou, nós vamos nos perder nos movimentos das alianças, nas palavras proféticas, nas palavras. Não tenho nada, irmãos, eu quero de verdade que vocês entendam que eu creio nisso. Mas o que a gente tem visto é muito disso e pouco da palavra, e pouco do ensinamento. E é isso que tem sido difícil para os cristãos se manterem fiéis e firmes, amém? E eu queria que nós lêssemos Mateus 5, verso 8. Perdão, é 4 e 8, perdão. Mateus 4 e 8. Depois o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. A tentação hoje, irmãos, é nos adequar à cruz a todos os reinos modernos que nós temos. Cristianizar o mundo. A gente quer... Eu pego isso aqui e dou um jeitinho de se tornar cristão. Dou um rótulo bonito e aí eu aceito. E aí eu quero ser de Cristo, mas eu quero que a minha identidade, que tudo à minha volta, eu fique bem com todas as coisas, e é impossível que isso aconteça. Os reinos serão nossos, porque cobiçamos os reinos deste mundo hoje, irmãos. Cobiçamos o sucesso, cobiçamos, mas aquele é tão bem sucedido, mas ele é cristão. Mas se o Senhor te chamar para perder, o nome de Jesus, irmãos, está presente hoje. Mas muitas vezes estamos caminhando longe da cruz. Pegamos Jesus, eu vejo muito isso, e colocamos num panteão de deuses. Assim como Paulo, quando entrou em Atenas, ele entrou na Areópago, tinha lá milhões de deuses. O que ele falou assim? Eu vou falar sobre ao Deus desconhecido. Vou falar para vocês que Ele é Senhor, que Ele fez todas as coisas. E muitas vezes, irmãos, nós estamos pegando Jesus e colocando no nosso panteão como mais um instrumento para nós adorarmos. E muitos cristãos morreram por isso. E ao insistirmos em ganhar a vida, em ganhar esta vida, nós nos apegamos demais aos valores desta vida, nos apegamos demais às correrias dessa vida. Eu falo isso por mim, irmãos.
Deus tem me feito pensar se eu quero continuar nos próximos anos da mesma forma. Deus me faz pensar, Ele me fez um convite. Se eu quero continuar os meus próximos 5, 10, 20 anos do mesmo jeito. E aí nós criamos identidades parecidíssimas com os daqui. E ao invés de nos apegar à nova vida e à nova identidade que Cristo nos deu, nós queremos parecer demais com Ele. Tentamos permitir que Ele governe, mas na maioria das vezes somos nós quem governamos. E precisamos renunciar a cada um dos senhores da nossa vida. O que tem sido senhor da nossa vida hoje, irmãos? Eu não sei, cada um tem a sua realidade. Uns podem ser o trabalho, outros podem ser uma vontade, eu não sei, um desejo. Eu quero chegar a tal posto, a tal lugar, eu quero conseguir tal casa, tal carro. E passo uma vida inteira correndo atrás disso, se apegando às coisas deste mundo. Ou simplesmente está deixando as coisas, deixa a vida me levar. Então, mas isso também é cultural. Você não, eu posso falar isso porque eu não imagino. Você imagina o seu pai deixando a vida levar há 30 anos atrás? Jamais. Isso é cultural. Você não imagina um pai, um avô de vocês com a menor hipótese de deixar a vida levar. E não trabalhar, ou não arcar com as responsabilidades do lar. É verdade, mentira? Então é cultural hoje. Se der Deus, se der... Mas não é assim, irmãos. Nós lemos hoje sobre o preguiçoso, né? Não quero que Deus seja o coautor da história. Eu não quero que Deus venha e desça e escreva uma história comigo. Eu quero entrar ser participante da história que Ele escreveu para mim. O que Ele falou para Paulo? Que ele foi chamado para levar a palavra para reis, para os gentios, e importava que ele sofresse muito. Então Paulo tocou. Quem fez parte da história de quem aí, gente? Quem fez parte da história de quem? Foi Deus que se adequou a Paulo ou foi Paulo que se configurou a Deus? E o que nós queremos fazer com Deus hoje? Você está vendo a minha situação? Dá um jeito. Precisamos mudar de autoria, de dono e de senhor. Está acabando. Que nós possamos nos alinhar à soberana vontade de Deus. A pastora Simone pregou sobre os batismos, né? E para fazer isso, irmãos, requer muito sofrimento, muito fogo, para queimar todo o pecado e alinhar a nossa vontade à vontade de Cristo. Que seja sempre a dele. Vamos voltar para Mateus 16, para finalizar do jeito que nós começamos. Então disse Jesus a nós hoje: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. A todos os nossos desejos, a todas as nossas vontades, que é difícil, muito difícil, a todas as coisas que a gente tem certo, todas as seguranças e alicerces, tome a sua cruz e pois quem quiser salvar a sua alma, dê a posse para mim. Vamos parafrasear. Mas quem ficar com a posse dela, o que a gente entende, subentende aí? Quem quiser ficar com a posse da sua vida, tem o Senhor Jesus como Senhor. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Pois que adiantará o homem quando nós passarmos pelo tribunal? Ganhar o mundo inteiro e
fazer a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Sério. Vou tentar. Espera só um pouquinho. Senão eu vou ler, porque eu acho que daí não dá para ler, né? Melhor você ler. Melhor eu ler, né? Volte para isso. Pergunta. Qual é o seu chamado? Te pergunto isso porque nós não seremos julgados por aquilo que fizemos nesta vida, mas sim. Volte. Eu estou lendo bem devagarzinho. Mais rápido É que nós. Te pergunto isso porque nós não seremos julgados por aquilo que fizemos em vida, mas sim por aquilo que nós fomos chamados para fazer. Imagine comigo estar diante do trono de Deus e uma situação dessas acontecer. Evangelista Anderson. O evangelista Anderson veio a dar conta da sua vida na terra. Evangelista Anderson. Eu não sou evangelista, eu sou um contador. Eu tive uma empresa de contabilidade. Evangelista Anderson. Onde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar na Ásia, filho? 27,566 souls I called you to impact in Asia, son. Where are you? Onde elas estão? Eu sou contador. I had an accounting firm. Eu tive uma empresa de contabilidade, ajudei igrejas, eu ajudei ministérios em suas finanças. I help churches, I help ministries with their finances, son. Filho, Where are onde the estão as 347.566 almas da Ásia que eu te chamei para impactar? In Asia, I called you to impact. Son, where Filho, are onde they? elas estão? Had you sought me? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. Had you sought my face, I would have revealed this to you. Everything Em tudo que diz respeito ao chamado desse homem, foi queimado diante do julgamento de Cristo. man's call was burned out before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, Contador Jones, um passo à frente e preste conta da sua vida na terra. Accountant Jones, Contador pastor Jones. for 35 Eu years. fui pastor por 35 anos. Membership of Tive 7 uma igreja com 750 membros. Accountant Contador Jones, eu te chamei para o mercado. Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, Tenho feito you isso. would have Tendo feito isso, você teria impactado significadamente duas pessoas. significantly impacted 2 people. You and those 2 men. Você e esses dois homens teriam ajudado igrejas com suas finanças, e essas igrejas impactariam 751 would have helped churches with their almas. finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. Se você tivesse buscado, eu teria revelado isso a você. I would have revealed this to you. And again, E novamente, no que diz respeito ao chamado desse homem, tudo o que ele fez na terra queimou-se diante do julgamento de Cristo. man's calling, everything he's done in life will be burned up for the judgments of Christ. Sister Smith, Irmã Smith, come forward. venha e preste Give conta the da sua account vida na of the terra. stewardship.
Ah, eu apenas criei 3 filhos. Eu nunca preguei às nações. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been Eu on. nunca fui a uma viagem missionária. I only tried Eu my só hardest trabalhei duro para criar meus filhos nos seus caminhos. to raise my children in your way. Sister Smith, Irmã Smith, eu nunca te chamei para pregar às I never nações. called you to preach to nations. I never Eu called nunca you te chamei para ir às nações em viagens missionárias. to go to other countries on missionary trips. I Eu called te you chamei para criar 3 to filhos. raise 3 children. And let me E show you deixe-me mostrar 1.579.541 almas que os seus filhos, 3 filhos impactaram. 579,541 souls. Those 3 children impact. You saw. Você me buscou, ouviu a minha voz e foi obediente ao meu chamado. You heard my voice. You were obedient to my call. Well done. Muito bem, minha serva boa e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, Então lembre-se, in regards to the calling no that's que on diz your life, respeito ao chamado que está sobre a sua vida, you won't be judged. você não será julgado por aquilo que você fez na terra, mas por aquilo que você foi chamado a fazer. You did. You'll be judged according to what you're called to. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Amém? Estamos prontos? Chamado é perder. É perder tudo aquilo que eu acredito que seja para mim, para ganhar algo maior. Qual foi a resposta do julgador? Quem é Cristo? Se tão somente tivesse me buscado. Vamos buscar o Senhor, vamos perder para ganhar. Senhor, nos colocamos diante de Ti. Queremos compreender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Ouvimos a Tua palavra de forma tão certa, clara, nítida, que nós possamos ser terras férteis, Senhor, que possamos cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Cada um no seu tempo, cada um ao seu modo, cada um dentro das limitações que o Senhor permitiu que cada um tivesse. Que nós possamos impactar vidas de formas tão simples quando nós cumprimos o Teu chamado. Porque o Senhor é quem dá o crescimento, é o Senhor quem dá a colheita, é o Senhor quem chama as vidas. Se Ananias tivesse se negado a cumprir o chamado, quero orar por Saulo, quanto teríamos perdido, Senhor? Mas ele ouviu a Tua doce voz,
e foi cumprir o chamado. Negou todo o medo que ele tinha, todas as certezas de que ele tinha ouvido sobre esse tal de Saulo. Ele negou todo o medo que ele tinha e cumpriu o teu chamado. Ah, Senhor Jesus, todo medo, Senhor, de perder o controle de nós mesmos seja lançado diante de Ti, Senhor. Queremos abrir mão do senhorio das nossas vidas. Toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar nas nossas vidas, Senhor. Toma o Teu lugar sobre a nossa mente. Toma o Teu lugar sobre o nosso coração, sobre as nossas vontades, sobre as nossas decisões. Seja Senhor da nossa vida. Faça morada, Senhor. Venha reinar. Toma o Teu trono dentro dos nossos corações, Senhor. Ajuda-nos a perder. Ajuda-nos a compreender. Ajuda-nos a andar 2 milhas. Estamos tão cheios de justiça própria, Senhor. Estamos tão cheios de certezas humanas. Precisamos mais de Ti. Precisamos mais da Tua palavra. Precisamos focar naquilo que o Senhor chamou para cada um. Senhor, que uma igreja como essa venha funcionar de modo pleno. Se cada um cumprir e ouvir o Seu chamado, ah, quantas almas nós impactaríamos, Senhor. Coloca as coisas nos seus devidos lugares. Vem reinar sobre nós. Vem reinar sobre este lugar. Senhor, nós não queremos, Deus, ser famosos por alguma outra maneira. Mas nós queremos simplesmente levar o nome daquele que tudo pode, Senhor. Cumprir o nosso chamado. Cumprir a nossa missão, a nossa vocação. Termos comunhão, adorarmos a Ti. Senhor, temos falhado no nosso propósito, temos falhado no nosso chamado, Senhor. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos se temos esvaziado a Tua cruz, Senhor. Se temos achado que é somente um símbolo e temos vivido a nossa vida de forma tão vazia, Senhor, que os outros não podem mais ver Cristo em nós. Revista-nos do novo homem, revista-nos do novo caráter, revista-nos como o Senhor quer. A Tua palavra nos diz que a natureza geme, anseia para que se revele os filhos de Deus. Todos anseiam para que nós nos manifestemos a nossa identidade como filhos de Deus. Ah, Senhor, temos negado tantas vezes essa verdade das nossas vidas. Nos acovardamos, Deus. Ah, nos rendemos a tantas misturas. Nos rendemos, Senhor, a Ti. Nos rendemos a Ti, Jesus. Que possamos descer essas escadas, Senhor. E não esqueçamos dessa palavra. Que o Teu Espírito Santo testifique ao nosso espírito de quais perdas nós temos que passar, de quais coisas precisamos abrir mão para que o Senhor venha a ser Senhor das nossas vidas de forma absoluta, Senhor. Leva-nos a essa verdade, leva-nos a descer, leva-nos a abrir mão, leva-nos a querer menos o sucesso, os holofotes. Ah, Senhor, precisamos urgentemente nos focar na verdade. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos porque cremos que o Senhor ouve os Seus filhos. O Senhor não nos deixa caminhar errantes, ó Pai. Direita as nossas veredas, guia-nos pelas veredas de justiça. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.